Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no final da tarde desta sexta-feira o assunto não poderia ser outro. Vamos falar sobre o Neymar e o futuro do Santos, porque eu acho que o futuro do Santos não apenas em 2025, mas talvez começo de 26, projetando em 27, passa pela permanência ou não do Neymar. E depois da eliminação para o CRB, o Neymar dá uma entrevista na beira de campo para o repórter Matheus Ribeiro. Eu fiz questão de ir atrás do nome do rapaz, porque eu acho que numa entrevista ali de 2 minutos, ele fez perguntas essenciais e perguntou o que tinha que perguntar para o Neymar. E como jornalista que sou, eu reconheço que o rapaz fez um brilhante trabalho. E nesta entrevista ao repórter Matheus Ribeiro, o Neymar, quando questionado se renovaria o seu contrato com o Santos, que expira no dia 30 de junho, disse: não sei ainda, não sei. E logo na sequência, o rapaz emenda com uma outra pergunta. E como você se sente depois de voltar a jogar, depois de cerca de 40 dias sem entrar em campo? E ele disse: olha, vocês viram aí em 20, 25 minutos eu posso ajudar, eu faço a diferença, mas a melhoria do Santos não pode depender apenas de mim, né? A gente precisa de mais. Não estou reproduzindo literalmente o que o Neymar escreveu, mas o espírito foi esse. Se você não viu, convido que veja. Se você já viu, você pode testemunhar que eu estou dizendo a verdade. E essa declaração do Neymar caiu como uma bomba no universo digital santista, porque as discussões passaram aí pelo seguinte caminho. Mas que declaração irresponsável. O Neymar apaga fogo com gasolina. O Neymar vai abandonar o barco. O Neymar vai trair o Santos. Vai ser um final de contrato melancólico. E obviamente nós falamos sobre isso na nossa live pós-jogo de ontem. E aliás, eu quero agradecer a todos pela imensa audiência. Apesar da fase tenebrosa do Santos, a gente tem conseguido números cada vez maiores, o canal não para de crescer. Só ontem foram 46 novos inscritos. Então eu te agradeço pelo apoio e o suporte ao meu trabalho. E aliás, já peço para que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos quando haverá um novo sorteio de camisa do Santos. E aí eu tô voltando agora aqui no canal, quase 24 horas depois da eliminação, para falar um pouco sobre o Neymar. Porque ontem eu fiz uma live no calor da emoção, falei coisas que eu acho que eu não deveria, mas elas estavam entaladas aqui dentro de mim e eu precisava desabafar com vocês. Mas saibam que o tom do canal, eu não pretendo que esse seja o tom do canal, eu não pretendo que o canal vá pelo lado da baixaria, mas tem hora que a gente tem que chutar o pau da barraca. Mas sobre o Neymar, eu tenho algumas coisas a falar com vocês. Bom, André, você considera que a declaração do Neymar no mérito, ou melhor, André, o que você achou da fala do Neymar? Vamos deixar de uma forma mais simples. Bom, eu vou repetir aqui o que eu disse para os membros do nosso canal e obrigado a cada um dos membros que apoiam aqui o meu trabalho no nosso grupo de WhatsApp. Desde ontem, eu acho que eu já mudei de opinião umas 3 ou 4 vezes a respeito dessa entrevista do Neymar. Porque é o seguinte, o primeiro ponto. Ninguém aqui vai dizer que o Neymar é uma pessoa inexperiente que não sabe lidar com uma entrevista ao vivo diante de milhares de pessoas, certo? É uma pessoa muito bem preparada para se posicionar toda vez que é questionada a palpitar sobre qualquer coisa. Desde astrologia até parte tática. E quando o Neymar é perguntado sobre se vai renovar com o Santos, ali tinha um caminho clássico que a maioria das figuras públicas, como que eu posso dizer, que já estão acostumadas com esse tipo de situação, sai pela tangente. Fala, não é hora de falar sobre isso, a gente tem que pensar em como tirar o Santos dessa situação. Agora não é hora de falar disso, o Santos acabou de ser eliminado, não tem que perguntar sobre o Neymar, tem que falar do grupo de uma forma coletiva. Essa é uma resposta clássica que se você trocar uma ou outra palavra,
um ou outro contexto, você já ouviu políticos, pessoas envolvidas em escândalos, qualquer pessoa se posicionar a esse respeito. Então o Neymar poderia ter adotado outro caminho, mas ele adotou o caminho de não sei ainda. E acrescentou, eu ajudo, eu consigo fazer a diferença, mesmo voltando depois de um grande tempo de inatividade, mesmo estando visivelmente fora de ritmo, mas uma andorinha só não faz verão. E o que o Neymar quis dizer com isso? Vamos traduzir? A galera, presidente do Santos, CEO do Santos, departamento de futebol do Santos, eu posso ajudar. Mesmo fora de forma, mesmo voltando de uma lesão, com 1 minuto em campo, eu deixei o Souza na cara do gol, eu deixei o Tassiano na cara do gol, eu quase fiz um gol. Eu sou diferente, mas esse time só tem bagre. E se vocês não contratarem jogadores que entendam o meu jeito de jogar, que estejam próximos do meu nível, não dá pra mim. Não dá pra mim. Agora, quando o Neymar fala isso, significa então que ele está dizendo, se não contratar, eu vou meter o pé? Aí é que é a minha grande dúvida, eu não sei responder. Eu continuo achando que o Neymar renovará o seu contrato com o Santos. E eu vou explicar por que já já. Mas o Neymar, ao dizer não sei se vou renovar e o Santos não pode depender só de mim, ele está pegando a batata quente, né? Quem aí já não brincou de batata quente quando criança? Pegando aqui a batata quente e fazendo o seguinte, é sua. Embala que o filho é teu, velho. Quem pariu essa situação, que carrega essa criança, né? Então, por que o Santos está nessa situação desesperadora? O culpado maior é o presidente Marcelo Teixeira, que botou o planejamento do Santos por água abaixo, com a história do Quinteiros, com a demora na demissão do Carille, por ter sido conivente com a absurda multa de 15 milhões de reais do Pedro Caixinha, que foi demitido na 4ª rodada, entre tantas outras questões. Então, o Neymar está dizendo, presidente, essa bomba é tua, meu filho, resolve. Então, eu acho que o recado do Neymar está claro. Então vamos recapitular. Em primeiro lugar, o Neymar poderia ter evitado essa polêmica, porque ele poderia ter saído pela tangente. A desculpa estava pronta. Não, agora não é hora de falar da minha renovação. Mas ele optou por dar o recado. E o recado é, vocês colocaram o Santos nessa situação. Eu vim para ajudar. Mesmo capenga, lesionado, fora de forma, abaixo do nível que eu já mostrei, eu resolvo essa parada. Ou eu posso chegar bem próximo de resolver, mas eu deixo o Tassiano na cara do gol e ele erra. Eu passo a bola para o Guilherme e ele isola a bola. O Zé Ivaldo bate pênalti e perde. O Tassiano não aparece para bater pênalti. Então o recado está claro. Agora, eu também preciso dizer, no que diz respeito à escolha das palavras do Neymar, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu sei que o assunto Neymar, ele polariza as coisas. Tem gente que ama o Neymar, tem gente que odeia o Neymar, tem gente que vai concordar comigo, tem gente que vai discordar de mim e tá tudo bem. Você não precisa concordar comigo, sempre disse isso aqui no canal, eu gosto do debate, tá? Mas eu preciso fazer uma ponderação da escolha das palavras do Neymar. Da mesma forma que eu acho que ele tinha tudo nas mãos para sair pela tangente e não criar polêmica, imaginem se o Neymar responde ao garoto, o Matheus Ribeiro, e diz o seguinte, claro que vou renovar, o Santos é minha casa, tá por um fio a gente já vai assinar, a renovação está encaminhada. Quais seriam as reportagens publicadas entre ontem, hoje, amanhã, nos próximos dias? Que o Neymar fica. Ia se ter uma cortina de fumaça que esconderia todos os motivos pelos quais o Santos está nessa situação. Ninguém ia falar do Léo Godoy, da omissão do Tassiano, da montagem porca do elenco do Santos, da aposta num treinador que nunca foi treinador.
Ninguém ia falar que o Santos não faz gol há 451 minutos. Ninguém ia lembrar que o Santos tem jogo de vida ou morte contra o Vitória no Barradão. Ninguém ia falar do absurdo, do escárnio, da tragédia que é esse amistoso que foi marcado com o Red Bull Leipzig. Todo mundo ia falar do quê? O Neymar vai ficar. Iam debater, pô, o Neymar fica até a pausa para a Copa do Mundo. Não, o Neymar fica até final de 26. Não, olha, o Neymar renovou até 2028, ele vai se aposentar no Santos. Ia ser uma cortinona de fumaça para todas as cagadas do Marcelo Teixeira. Então, eu também entendo o Neymar de falar, ó, entendeu? Eu nem falei nada, mas acho que vocês entenderam. Eu acho que vocês entenderam. E por fim, eu disse que eu ia falar disso, eu continuo convicto de que o Neymar renovará. Por que, André, você está tão convicto? Primeiro, fazendo a defesa aqui da minha classe, porque eu acredito nos jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos. Gente, tira o jogo do CRB da equação. Vamos voltar a uns 10 dias atrás. 10 dias, 7 dias, 5 dias. Quais foram as reportagens que saíram por aí no Diário do Peixe, no canal do Rodolfo Gomes, no Globo Esporte também, de que as conversas entre o Neymar e o Santos estavam avançando e que a renovação sairia. Então esse é o primeiro elemento. A informação de que as conversas estão andando já vem circulando na praça faz tempo. Então, eu acredito na imprensa. 2. Eu vou voltar numa declaração do Ney Pai, o Ney Fera, o pai do Neymar. Lá atrás, eu não lembro agora qual foi o jogo, se foi contra o Água Santa, Noroeste, não me lembro. Uma entrevista para o Ricardinho Martins, na TNT. E o pai do Neymar disse o seguinte, não, o nosso projeto é muito maior do que 5 meses. E é mesmo. Ou vocês acham que o pai do Neymar está rasgando dinheiro com a compra de equipamento de academia, de fisioterapia, as reformas na Vila Belmiro, todas as permutas, os acordos, as mudanças no CT da base, na estrutura da molecada da base. Ele vai fazer tudo isso para daqui, hoje é dia 23 de maio, 37 dias o Neymar falar valeu, obrigado, e o Ney Fera falar, galera, fiquem aí com a estrutura que eu trouxe, que nós vamos sei lá para que lugar. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, gente, quem quer o Neymar? Que time quer o Neymar? Saiu, hoje é sexta, foi quarta ou quinta-feira, uma reportagem do Diário Sport da Espanha, que diz que o Barcelona desistiu de contratar o Neymar, por todo o contexto. Idade, incerteza sobre as suas lesões, o custo do Neymar, que também é alto, e porque o Barcelona está ajeitadinho. Lamine, Ferran Torres, Dani Olmo, Lewandowski, a molecada lá. Timaço, campeão espanhol. Agora, mesmo que não seja o Barcelona, o Real Madrid vai querer o Neymar, o Manchester United, o Manchester City, o PSG, finalista da Champions, a Inter de Milão quer o Neymar? Não quer. E dentro do Brasil, gente, o Palmeiras quer o Neymar? A tia Leila, a presidente Leila Pereira do Palmeiras, disse, não, aqui não é hospital para recuperar jogador. Descartado o Neymar. O Flamengo, eu respeito os colegas que trouxeram informação de que o Neymar foi oferecido para o Flamengo. Gente, o Flamengo chutou o Gabigol. Chutou o Gabigol. Que muita gente acha que o Gabigol sentou na mesma prateleira do Zico, como o maior jogador da história do Flamengo. Eu não concordo, mas eu respeito quem pensa assim. Quem sou eu para falar quem é ídolo de um time para o qual eu nem torço? Porque o Gabigol caiu de produção, um custo muito alto, o Flamengo falou, meu velho, tchau e benção. O Gabigol vai querer o Neymar? Não quer. Só tem um clube no Brasil em que o Neymar tem a paciência do torcedor, porque todos nós vimos. É claro que isso diz mais sobre a ruindade do elenco do Santos do que sobre o Neymar, que bastou o Neymar entrar, o clima do jogo mudou, os jogadores do Santos passaram a perder chances claras, um jogador que está voltando de lesão, visivelmente fora de forma. E que a torcida tem paciência com o Neymar, em que a torcida o enxerga como o salvador da pátria, como o fio de esperança, é aqui no Santos. Em qualquer outro time que ele for, mesmo nos times ajeitados, Flamengo, Palmeiras e etc., ele chega pressionado.
Aqui existe uma certa paciência, dose extra de paciência com o Neymar. Então eu acho que ele fica, porque também ele não tem mercado assim. Ah, André, mas e se ele for para a MLS, se ele voltar para o Oriente Médio? Primeiro que eu acho que para a Arábia Saudita não faz sentido voltar. Estava lá sentado, podia sentar num contrato e ganhar milhões. E o Neymar, por tudo que sai na imprensa, ele vai tentar disputar uma Copa do Mundo, a última, no ano que vem. E ele vai para uma liga periférica para cair o seu nível de competitividade? Não me parece muito crível essa versão. Agora, o Neymar só tem mais 3 jogos oficiais com a camisa do Santos. Vitória, no próximo domingo, Botafogo, dia 1º de junho, Fortaleza, dia 12 de junho. Se não renovar, acaba por aqui. Eu nem vou considerar esse amistoso absurdo. André, e se o Neymar fizer esses 3 jogos e meter o pé? O que você acha? Eu vou respeitar o torcedor santista que vai chamá-lo de Judas, que vai chamá-lo de traidor, vai chamá-lo de egoísta, de oportunista, de qualquer outro adjetivo. Mas profissionalmente eu também vou entendê-lo. Porque o Santos não está preparado para receber um cara da grandeza do Neymar. Goste você do Neymar ou não. É o maior jogador brasileiro surgido no século. O melhor. O melhor. O Santos não soube capitalizar a presença do jogador mais midiático de todos os tempos. Já que na era do Pelé não tinha rede social, evidentemente, e quase destruiu o microfone. O Santos não soube. O Santos assinou um atestado de incompetência com o Neymar aqui. Então, eu vou entender quem criticar o Neymar. Talvez eu me sinta machucado, eu fique machucado, porque no dia da apresentação dele eu chorei que nem uma criança no sofá daqui da minha casa, mas eu também vou entender o lado profissional. Eu sou jornalista. Entre trabalhar numa empresa que a redação é uma bagunça, que não tem ninguém profissional, que os chefes são umas piadas, ou ir para um lugar minimamente organizado, que não seja a casa da mãe Joana, eu prefiro o lugar organizado. E o Santos, com todo respeito à casa da mãe Joana, né, que a casa da mãe Joana é muito mais organizada do que o Santos. O Santos é uma vergonha. Essa que é a verdade. Tá bom? Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Deixe o seu like, comente, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro se quiser e puder. E não esquece, clica no hype aí antes de encerrar esse vídeo. A gente volta amanhã com o pré-jogo de Santos e Vitória, mas por enquanto é só. Um abraço e até mais.